Bom dia! Hoje estamos começando a nossa escola dominical online, com alegria. Caminho vou a Canaã, caminho vou a Canaã, caminho vou a Canaã. Glória a Deus, caminhando vou a Canaã. Por isso nós vamos falar hoje, caminhada de fé. Convido todos a abrirem as suas Bíblias, os que são novos hoje aqui e os que já estão há um tempo. Vamos para o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, o capítulo 12, do primeiro versículo ao versículo 9. Gênesis, capítulo 12, do primeiro versículo ao versículo 9. E estudaremos caminhada de fé. Caminhada de fé. Bíblia aberta. Então vamos ler o texto bíblico nesse momento. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua parentela, ou melhor, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8 e 9. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Palavra lida. Peçamos a Deus a direção na Escola Dominical Online. Senhor, como é bom lermos a Tua Palavra e percebemos a importância do Teu servo Abraão, ou melhor, Abrão nesse período, em que ele obedeceu ao Senhor e cumpriu os Teus propósitos. Gratos, ó Pai, porque a vida dele foi uma bênção nas Suas mãos. E agora, ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração, que possamos aprender com o Teu servo a servi-lo de todo o coração e a obedecer a Tua vontade e a viver de forma agradável a Ti. Vem falar ao nosso coração agora, nos alimente e me usa como um canal. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Caminhada de fé. Ao lermos o livro de Gênesis, nós estamos aí na primeira parte do livro, que vai do primeiro capítulo ao capítulo 11. E nesse período nós temos os princípios dados por Deus. É o período em que nós tivemos o dilúvio, um momento em que Deus não se agradou do comportamento humano, da humanidade naquele período. Ela estava totalmente corrompida. E Deus ali viu que havia um homem que o servia de todo o coração, que era Noé. E Noé, durante 120 anos, pregou, orientou, falou ao povo de sua época que Deus iria agir em relação à sua corrupção. E Deus capacitou Noé, que era um agricultor, a se tornar marceneiro e a construir a arca, construir o barco de 150 metros de
comprimento por 50 de largura e 25 de altura. E ali Deus usou aquela embarcação para salvar os animais e a humanidade. Após o dilúvio ter vindo, Noé, Sem, Cão e Jafé, os seus filhos, vieram a habitar ali na Mesopotâmia. Hoje, olhando para a Mesopotâmia, seria onde está o Iraque. E é nesse período ali que a humanidade se desenvolve, naquele local, e havia apenas uma língua, né? E toda a raça humana estava concentrada naquele local após o dilúvio. Isso nós encontramos em Gênesis, o capítulo 11, do primeiro versículo ao terceiro. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. E o texto ainda vai nos colocar. Disseram, a humanidade já estava desenvolvida ali naquele local. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aí nós percebemos como Deus está atento a tudo que a humanidade realiza. Versículo 6 do capítulo de Gênesis 11. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus percebeu como estava a corrupção do gênero humano naquele período. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. E ainda o texto vai trazer para nós, versículo 9 a 11. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel. Babel, local onde houve a confusão das línguas, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. É claro que ali, naquele momento, havia um projeto de construir aquela torre. Quando olhamos para a arqueologia, eles escavaram esse local. Nós não temos biblicamente a informação, mas os arqueólogos a trazem, eram os famosos zigurates. E em Gênesis 9:1, quando Noé sai da arca com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, Deus dá uma ordem a eles. E diz o texto em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A ordem era para povoar a terra. E naquele momento ali, histórico, eles não queriam fazer isso, não queriam obedecer a Deus. Eles queriam seguir os seus próprios anseios, desejos, queriam se tornar celebridades e criam um projeto ali de grande civilização, não queriam se separar. E é claro que Deus age de uma maneira toda especial, porque Deus, ele sabe o que é o melhor para o homem, para a sua necessidade, para a sua carência. Deus faz todas as coisas perfeitas e ali vem, dispersa a raça humana pelo mundo afora, através da confusão de línguas. E é nesse momento que se criam as línguas do mundo, criam os ramos, né, que vão dar origem às línguas que há em todo o planeta. E observamos que nós não temos assim dados precisos de quanto tempo transcorreu, né, de Adão até o dilúvio, ou de Noé até a Torre de Babel. Nós não temos assim uma ideia precisa. O que nós temos é que a peregrinação de Abrão, porque Deus, como lemos no texto, chamou Abrão
para ir para a terra prometida, para a Canaã, para ele caminhar até Canaã, para fazer a sua caminhada de fé. Ele partiu lá de Ur, que era a Caldeia, e foi até Arã. Inicialmente, nós temos registro no Novo Testamento que Deus já havia chamado em Ur Abraão. Abraão depois transformado. E ele, obedecendo a ordem de Deus, sai de Arã após a morte de seu pai e vai até Siquém. Na verdade, a sua caminhada de fé é de 1.900 quilômetros. E os estudiosos conseguem precisar, né, que é o primeiro personagem bíblico que a gente pode situar historicamente há 2.000 anos antes de Cristo. Então, o primeiro personagem é o Abraão, né, agora transformado por Deus, e juntamente com a sua mulher, Sarai, que era o nome, que ela sai de Ur dos Caldeus e agora ela passa a se chamar Sara. Mas é o único que nós podemos precisar categoricamente é Abraão. E nós observamos aí agora em Gênesis, no capítulo 11, o versículo 4, esse momento histórico em que eles constroem a torre, para que não haja separação, para que vivam ali, naquele local, formem uma grande civilização. O texto de Gênesis, capítulo 11, 4, traz para nós: e disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A humanidade, mesmo após o dilúvio, já estava corrompida. Eles queriam serem celebridades, eles não queriam espalhar, eles não queriam obedecer a Deus. O coração do homem, ele é corrompido. O homem quer ser o seu próprio Deus. O homem acredita que ele tem potencialidade, que ele é capaz, que ele é poderoso. E é nesse período que eles se achavam poderosíssimos. É claro que estavam num período em que havia um avanço, vamos dizer, entre aspas, da ciência. Eles conseguiram ali, naquela região, produzir tijolos, porque não tinha pedra, aquela região não tinha pedra, e eles usavam o betume, né, que era passado naquele material ali e ficava como se fosse uma pedra. E eles podiam construir as suas casas e construir as cidades e construir, no caso aí, especificamente a torre. Então, nesse momento, o homem se achava poderoso, capaz. E quanto mais o homem avança nos seus conhecimentos, o homem se sente esse ser capaz, como aí havia nesse período em que estavam construindo a torre. E aí nós passamos a aprender nessa nossa caminhada de fé, isso em todos os tempos. O primeiro ponto importante a ser destacado é a soberania de Deus ante a autossuficiência humana. Deus observou o comportamento do homem ali naquele período. Deus já havia agido no dilúvio, em que preservou Noé e sua família e eliminado o gênero humano da terra, os que estavam corrompidos. E agora Deus se apercebe novamente que o homem continua desobedecendo a sua ordem, porque ele não crê na soberania de Deus, no poder de Deus, na ação de Deus. E ali, é claro, dá início à separação, conforme o plano de Deus, o Babel, que era um símbolo do orgulho e da autossuficiência humana. E o homem realmente orgulhoso, o homem que se acha poderoso, o homem que não serve a Deus, ele é corrompido e ele pratica coisas contrárias à sua vontade, e isso faz com que a humanidade, em todos os tempos, enfrente dificuldades, problemas na sua sobrevivência. E o intento deles ali estava bem claro, né? Conforme nós lemos, eles queriam ser celebridades e não obedecer a Deus, em que deveriam espalhar pela terra a humanidade. E em todos os tempos nós percebemos, sempre há pessoas que querem dominar, serem poderosas, celebridades. Isso é próprio do ser humano, desde quando pecou no Éden, queria ser igual a Deus. E esse projeto, na verdade, contrariava a vontade de Deus, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Eles deveriam
povoar a terra, e eles não queriam obedecer a Deus, por isso eles agiram dessa forma nesse período. E, é claro, é interessante observar, quando nós lemos aí, eles queriam construir uma torre que toque ao céu, não, era uma torre alta naquela planície ali na Mesopotâmia, e os estudiosos fizeram estudos, escavaram os arqueólogos, e descobriram que eram locais onde tinha o templo, a deusa da lua, que era servida ali naquele período, e lá no alto estava um local que eles acreditavam que os deuses pudessem descer ali e manter contato com eles, nesses zigurates. Então essa primeira tentativa aí do homem em se igualar a Deus, esse é o grande problema do homem. O homem se acha poderoso, se acha capaz, e se nós estudamos historicamente, nós vemos grandes celebridades históricas que se destruíram, e destruíram os seus povos devido a essa ganância de poder, de celebridade que estavam vivendo nesse período aí em que Deus agiu. E o homem, Deus age, interveio lá em Adão e Eva, que queriam ser iguais a Deus, e corromperam-se, e agora em Babel. E nós aprendemos pelo texto bíblico a soberania do nosso Deus. Nós não temos capacitação nenhuma em nós para realizar nada. Nós somos dependentes de Deus. E o Salmo 115, do versículo 1 ao versículo 4, traz para nós essa grande verdade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. O nosso Deus é soberano. Nós não temos capacitação nenhuma para tomar decisões, nós só conhecemos o presente e o nosso passado, mas o futuro é pertencente a Deus, Ele conhece tudo. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe apraz. É tão bom ter um Deus soberano, um Deus que governa o universo, um Deus que governa todas as coisas. Ele dirige tudo e nós não temos em nós capacitação nenhuma para fazer nada se não houver ação divina. E o versículo 4 do Salmo 115, ele nos diz: os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. E era verdade, são deuses criados pelos próprios homens e não respiram, não falam, não andam. Precisavam ser encarregados nesse período aí, quando viajavam esses deuses, mas o nosso Deus é verdadeiro, está em toda parte. O nosso Deus é um Deus, e nós adoramos em espírito e verdade, em todos os tempos, e o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, onipotente, tem poder sobre tudo, e é onipresente, ele está aqui agora no estudo, está com você aí na sua casa, ele está em toda parte. Esse é o nosso Deus, soberano sobre toda a humanidade. E é interessante observar que o homem demonstra sabedoria quando se coloca em obediência fiel e prestando honras ao Criador. E aí a gente pode perceber muito bem no Salmo lido. E quando nós vamos para Romanos capítulo 11, 33 a 36, descobrimos a soberania de Deus diante da autossuficiência humana. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O homem jamais poderá penetrar, jamais poderá entender a grandeza de Deus, porque é o finito dialogando com o infinito. Quem, pois, o conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Esse é o nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E é claro que a humanidade, ela precisa convencer-se que apesar dos avanços tecnológicos, o homem ainda é mortal. Isso é ponto preponderante da nossa vida. Nós somos passagem, nós somos temporários. Num dado momento nós não existimos mais, como aconteceram com os nossos que já foram e aconteceram com muitos que estão no tempo presente. O Salmo 8, o versículo 3, Salmos 8, versículo 3 nos diz: quando contemplo os seus céus, obras dos seus dedos, a lua e as estrelas que ali firmassem. É só contemplar a maravilha do firmamento, os céus manifestam a glória. E no mesmo Salmo, versículo 4, há uma indagação ao homem: que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? O homem não é nada, nada sem Deus.
E aí nós podemos perceber a tentativa do homem querer ser Deus, querer ser poderoso, querer ser capaz, querer ser o tal. E Deus veio e interveio ali naquele momento e confundiu-se as línguas. E eles passaram, a partir daquele momento, né, a separação dos povos ali, se objetivou o plano de Deus e eles tiveram que cumprir a vontade de Deus nesse momento em que não dava mais para viver juntos, porque não falavam a mesma língua. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 a 19, nós aprendemos: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E observamos ainda, não é? Agora, 1 Coríntios capítulo 3, 20 a 21. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E aí nós aprendemos que o mais importante é o que traz para nós o Salmo 111, o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que teme a Deus, que tem Deus como seu soberano, como seu guia, como seu protetor, o homem que serve a Deus de todo o coração, o adora totalmente, o serve plenamente, esse homem tem a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria está em Deus que nos criou. Na caminhada da fé, então, é muito importante nós termos essa consciência plena da soberania de Deus ante a autossuficiência humana, porque o homem tenta ser igual a Deus, mas ele não é. Ele é temporário, ele desaparece, como já desapareceram aí as grandes personagens históricas, que tiveram grandes domínios, poderes, e já nem existem mais, porque o homem é mortal. E por isso a autossuficiência humana não se faz presente em nós na caminhada de fé. Nós confiamos num Deus soberano que tem a direção de tudo, o controle de tudo em nossas vidas. Mas, em segundo lugar, vamos ler agora, não é? Para nós, algo assim importantíssimo para a nossa vida, não é? Aprendemos, em segundo lugar, algo importantíssimo: a aliança de Deus com Abrão e sua descendência. Então, observem aí, né, que Deus fez aliança com o seu povo. Isso nós encontramos em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 3, essa aliança de Abraão e sua descendência. E nós observamos em Gênesis capítulo 12, o versículo 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E observamos agora as promessas de Deus a ele. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a bênção prometida a Abraão 2000 anos antes de Cristo. E colocando o tempo presente, há 4000 anos atrás. Algo que a gente está usufruindo hoje, em 2022, havia sido prometido ao seu servo Abraão. E, veja bem, de uma humanidade submersa ao pecado, Deus faz com que a história do mundo entre numa nova etapa, com a formação de um povo agora em Abraão, né? O conhecido pai da fé. E aí a gente descobre, né, em Gênesis capítulo 17, o versículo 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Será teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E nós que conhecemos a história sabemos que Abraão, a Sarai, depois ele, como agiu em Abraão, de Abrão passou a ser Abraão, e Sarai, Sara, ela era estéril. Isso chama atenção.
ela era estéril. Quando Deus faz essa promessa a Abraão, ali com 75 anos, quando ele parte, ela era estéril, ele confiou na promessa de Deus. Porque Deus é soberano, ele faz milagres, ele age, ele opera. Ele promete algo real, algo verdadeiro. E o que ele deseja do homem é a sua confiança plena nele. Imagine a promessa para um homem que tinha sua esposa estéril ali. E nós descobrimos, de Gênesis 12 até 36, a história desses homens de Deus, chamados por Deus para formar o povo. O primeiro foi, é claro, Abrão, é o pai das nações, o pai da fé. E Deus operou, e Sara, transformada, pôde ter o seu filho Isaque. A promessa se cumpriu. Depois Isaque veio, teve a sua esposa Rebeca, também era estéril. Olha, a promessa de Deus é maravilhosa. O que Ele deseja de nós é que confiemos nele. Isso é fundamental. Fé nele na nossa caminhada de fé. Abraão, na sua caminhada de fé, confiou que Deus iria abençoá-lo. Ele prometeu, mesmo a esposa sendo estéril. Depois vem Isaque com a sua esposa Rebeca, mesma coisa. Isaque orou 20 anos. Você oraria 20 anos para que os filhos viessem. Vieram gêmeos, Jacó e Esaú. E depois Jacó, mesma experiência. Ele lá na terra da sua mãe, Rebeca, ele experimentou a mesma experiência. Ele teve duas esposas. Lia não tinha essa dificuldade, mas Raquel tinha, era também estéril. E Deus abençoou Jacó. Novamente, Deus operou. Porque havia a promessa de Deus a Abraão e a sua descendência. E toda ela foi abençoada. E assim foi formado o povo de Deus. E é importante ver que a promessa de uma numerosa descendência e a terra de Canaã foi confirmada por Deus a Abrão, que agora foi transformado em Abraão. Depois eu vou colocar nos links aí onde tem esses textos para que todos possam ler. Tudo se confirmou. A bênção de Deus formou esse povo. E é claro que Jacó teve os 12 filhos com as duas esposas e mais as duas concubinas de suas mulheres. E aí surgiu o povo de Israel. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, José e Benjamim. E houve a formação. Mas inicialmente porque o pai Abraão confiou em Deus. E a sua descendência também confiou no poder de Deus. E a gente vê que a essência da promessa é a bênção do Senhor a todas as famílias da terra. E nós recebemos essa bênção. Hoje nós somos o Israel, não físico, mas o Israel espiritual. Nós fazemos parte da nação espiritual e temos Abraão, que é o pai da fé. E hoje nós temos o dom da fé dado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. E nós vivemos pela fé. E aí a gente descobre o que é a fé, não é? A fé é a certeza das coisas que não se esperam, das coisas que não se veem. Isso está bem expresso em Abraão. Ele confiou em Deus, mesmo não sendo estéril a sua esposa, que Deus iria operar, que Deus iria agir. Ele descansou em Deus, ele confiou em Deus, mesmo não vendo visivelmente diante dele, mas sabia que Deus estava operando. E nós descobrimos em Mateus capítulo 11, versículo 1, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E assim foi formando esse povo, né? Quando Jesus veio, o povo de Israel já tinha se desenvolvido, se formado, já estava ali presente, já estava ali habitando, não é? Na Canaã. E o que nós aprendemos que todos aqueles que pertencem ao povo de Deus são da descendência espiritual de Abraão. Então nós somos esse povo de Deus, somos a descendência dele espiritual. Isso conforme aprendemos lá em Romanos, do capítulo 4, do versículo 16 a 25. E aí nós vamos descobrindo
Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é de fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Esse é o nosso pai. A fé desse homem, há 4.000 anos atrás, possibilitou a bênção. Nós estamos vivendo essa graça de fazermos parte do povo de Deus, do Israel espiritual. E o versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E Deus operou ali, a mulher de Abraão passou a ter a alegria de poder gerar um filho. E o versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Então, naquele momento ali que Deus o chamou, mesmo contra a esperança, ele creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Foi contra a esperança, aí como diz o texto. E o versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, era o momento que ele estava, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E observemos no versículo 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E é tão bom nós confiarmos em Deus, mas nós trabalhamos contra as possibilidades de não estar diante dos nossos olhos. Ele não tinha ali diante dos seus olhos nada. E ainda o que se olhasse era para uma esposa estéril. E Deus operou, Deus transformou, e Sara engravidou na velhice. Porque a ação de Deus é o milagre de Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E o versículo 23, em Romanos 4. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta. E também no versículo agora 24 a 25 de Romanos 4. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Então isso é preponderante. Jesus Cristo veio da descendência de Abraão. Ele veio para cumprir a missão, para nos dar a vida eterna. Ele morreu e ressuscitou, para que a gente fizesse parte do povo de Deus para todo sempre, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então vejam, é maravilhoso essa nossa caminhada de fé. Nós cremos na soberania de Deus e jamais nos sentimos autossuficientes, capazes, poderosos para realizar nada, porque sem Deus nós não somos nada. E aí nós pudemos perceber, em segundo ponto importante da caminhada de fé, a aliança de Deus com Abraão e sua descendência. E essa aliança está presente até hoje. E nós a temos graças à ação de Jesus Cristo. Mas, em terceiro lugar, a providência divina no desenrolar da história. Então nós cremos não em coincidência, não em destino, nós cremos na providência de Deus. Que na hora adequada, no tempo certo, Deus age para a sua glória. E nós observamos no livro de Gênesis, tivemos a oportunidade de rever aí algumas personagens importantes. Temos agora na vida de José, que é filho de Jacó. Então observe bem a ação de Deus, em todos os tempos. Vem de Sete, Sem, Abraão, olha a descendência vem vindo. Isaac, Jacó, e aí nós temos José, que é narrada no capítulo 37. A gente percebe muito bem a providência de Deus na história. Deus está controlando a história. E ao lermos Gênesis capítulo 45, versículo 4 a 5, nós descobrimos. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendesse para o Egito. Os irmãos de José achavam que poderiam eliminar José. Havia o projeto de Deus que ele deveria ser o governador do Egito. Havia o plano. Os irmãos não entenderam esse projeto de Deus, mas Deus operou, usou até
a atitude dos seus irmãos contra José para a sua glória. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Deus planeja tudo, Deus encaminha tudo, Deus nos leva para os lugares adequados, para as situações certas. Tudo que é para o nosso bem, todas as coisas cooperam. E nós aprendemos, em Gênesis 45, 6 a 8, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Os irmãos agiram daquela forma, providencialmente pela vontade permissiva de Deus, para que ele fosse levado ao Egito, para que ali Deus operasse naquele lugar, e que o povo de Deus fosse salvo, a sua família. E o versículo 7, Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por grande livramento. Deus em tudo está agindo, porque Ele tem o cuidado para com os seus, para o povo de Deus. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele chegou ali como escravo, depois foi caluniado, foi para a masmorra, e dali Deus o tirou para ser governador do Egito. E o ponto máximo, é quando José se revela a seus irmãos. Então, ali se cumpre a promessa de que José havia falado a eles, quando estava com eles, que ele viu em sonhos, Deus mostrando para ele que ele iria realmente, que os seus irmãos iriam o servir, e seu pai também, a família, mas era a providência de Deus para a salvação deles. E José ordenou aos irmãos que se apressassem, para que fossem até buscar seu pai lá em Canaã. Por quê? Porque a fome iria se espalhar por toda a terra. José, naquele período histórico, foi instrumento de Deus para a salvação do seu povo e para a salvação da humanidade também, porque Deus deu capacitação a ele de interpretar o sonho de Faraó, que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E ali Deus o colocou apenas abaixo de Faraó para administrar o Egito, administrar aquela crise, aquela situação, mas era uma forma de Deus também preservar o seu povo, como nós entendemos na história. E ainda, Deus agiu poderosamente na vida de José para cumprir a promessa feita a Abraão e Jacó. Deus fez isso. E nós, lendo o texto bíblico de Gênesis, capítulo 46, de 1 a 2, nós percebemos a caminhada desse homem. Nós vimos aí a caminhada de fé, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora a gente vê de José. Gênesis 46, capítulo 46, 1 a 2. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus Isaac, seu pai. Observemos aí que eram homens que serviam a Deus em tudo. E a forma de fazer o sacrifício era o seu culto a Deus ali, naquele momento, o Deus verdadeiro, O sacrifício era feito derramamento de sangue para pedir perdão para os pecados. E isso se fez até a vinda de Jesus Cristo. E depois não houve mais. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. O nome Jacó quer dizer suplantador, enganador. E Deus transformou Jacó em Israel, que é o nome hoje do povo de Israel. O povo do Israel espiritual, que quer dizer príncipe. E ainda nós aprendemos no texto bíblico, em Gênesis capítulo 46, 3 a 4. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Veja o cuidado de Deus. Onde a gente vai, onde estivermos, Deus está agindo, Deus está operando. Onde Deus nos colocar e aonde a gente for, Deus estará operando. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. E aí já tem até a profecia de quando ele vai realmente morar com Deus, juntar o seu povo na eternidade. É interessante quando se fala em morte no Velho Testamento, quando nós lemos o livro de Gênesis, sempre juntou-se ao seu povo, ao povo de Deus, ao povo que serve o Senhor. E aí então nós aprendemos algo
importante na caminhada de fé. Desses homens todos, nós aprendemos hoje preponderantemente que nessa caminhada de fé nós devemos plenamente crer na soberania de Deus ante a nossa autossuficiência humana. Nós não somos nada, então nós dependemos dele. Ele sabe o que faz. Por mais que a gente não entenda os seus propósitos, não tem problema. E nós sempre falamos, para que Deus age dessa forma na nossa vida? Não por quê. Porque nós não temos resposta. Porque o porquê Deus sabe. E não nos preocupamos. Para quê? Qual o propósito? E nós cremos na sua soberania. Aprendemos a nossa caminhada de fé também, que nós fazemos parte, nós temos a aliança de Deus com Abraão e sua descendência. Nós somos descendentes de Abraão. A promessa feita há 4.000 anos atrás a Abraão é a mesma que está extensiva a nós. E agora muito mais, porque nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E é Ele que nos capacitou o sangue derramado na cruz, o perdão pelos nossos pecados. Abraão fazia os sacrifícios de animais, pedindo perdão pelos pecados. Hoje não precisamos mais, porque Cristo já foi o sacrifício perfeito. E nós temos a salvação eterna. E a promessa se cumpriu com a vinda de Jesus há 2.000 anos atrás. E agora nós pudemos perceber, em terceiro ponto importante da nossa meditação, a providência divina no desenrolar da história. Então Deus está providenciando tudo, guiando tudo e desenrolando a história. Deus tem o controle da história, porque a história diante de Deus ela é linear, ela não é cíclica, mas ela é linear. E aí nós vimos aí que Deus usou tudo dentro da história do povo de Israel. Usou até a vida de José, momentos difíceis. 13 anos José passou naquele sofrimento entre vendido como escravo no Egito, depois caluniado, enganado a esposa de Potifar, caluniou José, foi para a masmorra, mas no momento certo, na hora adequada, Deus deu libertação ao seu servo, como Deus age até hoje. Concluindo a nossa meditação, no final da sua vida, José disse a seus irmãos. Então, na caminhada de fé dos servos de Deus, desde Abraão, Isaac, Jacó, e agora especificamente José, e se você observa historicamente, duas tribos ali, os seus filhos passaram a fazer parte, né? Efraim e Manassés passaram a fazer parte da tribo, né? Na hora da divisão das tribos, ali na entrada da terra prometida, os seus dois filhos fizeram parte também dessa divisão de terras ali, nesse momento. E quando nós lemos Gênesis capítulo 50, 24, nós descobrimos aí essa verdade. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eles estavam lá no Egito, José iria partir para o seu povo, para estar na eternidade com Deus, e ele ali colocando, olha, Deus vai visitar vocês aqui, vai tirá-los da terra do Egito e vai levar de volta para Canaã, para a terra prometida. Por isso, olha, em tudo, estejam nessa caminhada de fé. E ainda quando nós vamos para o livro de Êxodo, né, e nós temos ali a informação, né, isso em Êxodo capítulo 1, de 1 a 7. Os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito. Então vejam bem, quando há ação de Deus, quando se cumpre o propósito de Deus, que os homens dos tempos de Noé, de Abraão, de Jacó, de Isaac, não cumpriram, mas vejam aí, aumentaram muito e multiplicaram. E grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Então a promessa de Deus dada a Abraão, para que crescemos e multiplicai-vos, enchei a terra, que seriam bênçãos para a humanidade, e hoje aí se cumpriu isso. Nós percebemos que o povo de Deus que está espalhado em toda a terra, hoje é o Israel espiritual. Não é só aquele Israel físico ali, naquele estado do tamanho de Sergipe, lá na Palestina, mas o Israel hoje, é o Israel que está em todo o mundo, em todas as partes do mundo.
e Deus tem abençoado e graças ao povo de Deus, as nações são abençoadas, né? O nosso país é abençoado pela presença do povo de Deus. E essa é a história, realmente inicial, da formação do povo de Deus, caminhando, né, na caminhada de fé. E nós estamos aqui hoje, andando com Deus na nossa caminhada de fé e rumando para a Canaã celestial e para habitar para sempre na terra prometida, dada por Deus a todos nós que fazemos parte do povo de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Pensando nisso, né, em Abraão, há um cântico que é de Daniel Ben Hudá, isso lá em 1404, né? Antes da Reforma Protestante, que foi em 1517, esse é o hino de Daniel Ben Hudá, e foi parafraseado por Thomas Oliver lá em 1770, foi traduzido pelo Robert Hawking em 1896, e quem fez o arranjo que nós vamos cantar hoje na nossa escola dominical é o Michael Leoni, em 1770. Então, que relembra, né, essa caminhada de fé do pai Abraão, que é a nossa caminhada de fé até chegarmos à Canaã celestial. E o cântico nos diz: ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará do grande eu sou. E ainda o cântico traz: ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. E aprendemos ainda: meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. E ainda na parte final: meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Assim como o pai Abraão, depois o seu filho Isaque, depois o seu filho Jacó, e todos os 12 que vieram, em especial hoje destacamos José, pela ação que Deus usou, né, como servo para preservar o seu povo, e depois, é claro, com a vinda de Jesus Cristo. Todos nós hoje temos a alegria, a satisfação de caminhar para Canaã, para a cidade onde vamos morar para sempre. E hoje nós, 4.000 anos depois, podemos com alegria dizer que estamos indo para a Canaã, para a cidade eterna, e prometida a Abraão, e se cumprida em nós, e vai se cumprir até a volta, para aqueles que ainda não conhecem o poder de Jesus Cristo nas suas vidas, que os transforma e os traz para a família de Deus e faz parte do Israel espiritual. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos nesse instante então orar, pedir a Deus que esteja nos conduzindo. Somos gratos a Deus porque Ele tem ouvido as nossas orações. Muitas pessoas têm pedido orações a nós e nós temos orado e convidado as mulheres que oram também a estar em oração. E é claro que a gente não pode esquecer do nosso país Brasil. Nós estamos em mudanças, em eleições, em transformações, enfim, Deus conhece o nosso país e que Ele dirija tudo o que está a acontecer em nossa nação. Essa semana eu tenho uma colega, uma amiga, uma companheira da educação chamada Geisa. Ela esteve comigo lá na Espanha quando nós estudamos, lá em Salamanca, e essa semana ela pediu oração para sua mãe, Dona Sônia. Eu já estou orando desde o dia que ela pediu. E aproveito agora na escola dominical, pedir para que todos estejam orando pela recuperação, pela saúde da sua mãe. Eu tenho uma pessoa especial, ela até cuidou do meu ouvido, né, fez um tratamento para mim, a doutora Mavilda. Né, ela está precisando das nossas orações aí na sua recuperação em relação a um problema com o câncer. Nós tivemos uma prima que essa semana faleceu, chama-se Lia,
Aquela que eu falei lá no final, na última escola dominical, ela faleceu. E vamos orar, ela está com o Senhor. E vamos orar pela sua família, pelos seus filhos especialmente. Nós temos lá a dona Leni, lá de Boituva. Seu filho sofreu um infarto, que a gente esteja acompanhando em oração. E é claro, a gente não pode esquecer nunca de agradecer, não é? Oramos pela Maiara, né, a pedido de Eunice Soller, e graças a Deus ela está bem, está recuperada em sua casa. Oramos pelo empresário Assad, e graças a Deus ele está bem, está recuperado após a cirurgia. E tantas respostas Deus tem nos dado. Vamos continuar firme e vamos estar em oração. Oremos. Pai eterno, como é bom sentimos o teu cuidado e fazemos parte da tua soberania. O Senhor tem o poder sobre todas as coisas. E é tão bom, ó Pai, que Abraão fez aliança contigo há 4.000 anos atrás. E essa bênção nos alcançou aqui no século 21 através de Jesus Cristo. Somos o povo de Deus, somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nos alegramos, ó Pai, porque a tua providência tem sido muito especial, ela tem agido, ela tem operado em nossas vidas. Continua, ó Pai, guiando, guardando, dirigindo a nossa nação. O Senhor sabe o que é melhor para ela. Nós confiamos no Senhor. Nós entregamos o Brasil e entregamos, ó Pai, os nossos governos em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. Os assista, os dirija, os guarda e cuida da nossa nação. Vem estar, ó Pai, cuidando da dona Sônia, Senhor, a mãe da minha amiga, companheira Geisa da educação. Guarda e seja operando em todo o tratamento que está sendo feito e de tal maneira que ela possa estar em breve totalmente recuperada no seio da sua família. Agradecemos ao Pai pela vida da doutora Mavilda, uma médica que tem sido dedicada ao próximo, tem procurado fazer o melhor da sua profissão. E agora que ela passa por essa enfermidade, que a tua graça, que o teu poder a assista e seja abençoando os tratamentos para que em breve ela possa voltar à sua atividade para o seio daqueles que a amam, que são seus clientes e que têm sido assistidos por ela. E seja o Pai também cuidando, Senhor, lá do filho da dona Leni, lá em Boituva, também da mesma forma, agindo no tratamento dele, na sua recuperação. E agradecemos e pedimos mais uma vez a todos aqueles que estão passando por problemas de enfermidades que não foram citados aqui, problemas com seus filhos, problemas na luta contra vícios, problemas de perdas de emprego, problemas de carências mais variadas. Que o Senhor esteja assistindo a todos eles. E agradecemos ao Pai porque o Senhor responde às nossas orações. Podemos alegrar com a Maiara já está de volta, a família recuperada e também o seu Assad. Agradecemos porque tudo o Senhor tem feito da melhor forma possível e nós temos sentido o teu guardar em tudo. Nos abençoa, nos dirija e nos guarda e nos acompanha em tudo e que possamos fazer tudo o melhor para a tua glória. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar, finalizando a escola dominical.